Os israelitas se desviaram do caminho do Senhor, e por isso, Deus se retirou do meio deles. Com isso, houve consequências terríveis. Por 40 anos, os israelitas foram humilhados e massacrados, nas mãos dos filisteus. De tanto serem humilhados e massacrados, o povo clamou ao Senhor pela sua intervenção, e livrá-los das mãos dos seus inimigos. Antes de continuarmos, confirme a sua inscrição. Deixe seu like e ative o sino de notificação, para não perder os próximos vídeos. Manoá era um homem da cidade de Zorá, e pertencia à tribo de Dan. Ele tinha uma mulher estéril, e ela não lhe gerava filhos. Um anjo do Senhor apareceu a ela, e disse: Você conceberá, e dará à luz o menino. Na sua cabeça não passará navalha, pois ele será consagrado ao Senhor. Não beba vinho, e nem coma comida imunda, porque o menino será nazireu, desde o dia do seu nascimento, e ele começará a livrar o povo das mãos dos filisteus. Depois disso, a mulher procurou o marido, e contou-lhe tudo. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, peço-te que mandes de volta o homem que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino, que há de nascer. O Senhor ouviu a oração de Manoá. No outro dia, estava sua mulher no campo, e novamente apareceu-lhe o anjo. Então ela se apressou, e foi chamar o marido. Manoá viu o homem, e perguntou-lhe: És tu aquele homem, que falou a esta mulher? Respondeu-lhe o homem: Eu sou. Manoá e sua mulher não sabiam que aquele a quem eles se dirigiam era o próprio Jesus Cristo. Manoá disse ao homem que não fosse embora, sem que eles lhe preparassem um cabrito. O homem disse que se fossem preparar um cabrito, seria de holocausto não para ele, mas ao Senhor. Manoá tomou um cabrito, e o ofereceu em holocausto. Enquanto as chamas subiam para o céu, o anjo subiu na fumaça, e desapareceu. Depois de um tempo, nasceu o menino. Seu nome era Sansão. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando jovem adulto, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão desceu à cidade de Timnate, e viu ali uma moça, das filhas dos filisteus. Subiu à casa dos pais e disse-lhes: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, peçam-na para mim, porque quero casar-me com ela. Os filisteus e os israelitas eram inimigos declarados, e com isso, os pais de Sansão não concordaram com o romance. Sansão não aceitou não como resposta, e insistiu com os pais, porque a moça era formosa e bela à vista. Mas seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, pois Deus buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu com seus pais à cidade de Timnate. Chegando às vinhas de Timnate, eis que um leão rugindo lhe saiu ao encontro, a fim de devorá-lo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Sansão não deu a saber a seus pais o que tinha feito. Então desceu com eles à cidade, a falar com a mulher filisteia. No outro dia, Sansão voltou a Timnate, tomara a esposa, e apartando-se do caminho, foi ver o corpo do leão que havia matado, e nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou do mel e comendo dele, deu também a seus pais. Porém, Sansão não lhes deu a saber que tomou o mel no corpo do leão. Sansão casou-se, e deu um grande banquete. Durante a festa, Sansão levantou-se, e disse aos convidados: Eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias da festa o decifrarem, e descobrirem o seu significado, eu vos darei 30 lençóis, e 30 mudas de roupas. Mas caso não puderem decifrá-lo, vocês é que me darão 30 lençóis, e as 30 mudas de roupas. E eles disseram: Dá-nos o enigma, que daremos a sua interpretação.
Então Sansão disse-lhes: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias se passaram, e eles ainda não haviam encontrado a resposta para o enigma. Então, eles foram à mulher de Sansão, e disseram: convence a teu marido para que nos declare o enigma, do contrário, queimaremos a você, e a casa de teu pai. Temendo por sua vida, a mulher de Sansão chorou diante dele, durante os 7 dias da festa. Dizia que ele não a amava, porque lançou um enigma, e nem mesmo a ela o revelou. Depois dela tanto insistir, Sansão revelou-lhe o enigma. E ela foi, e contou tudo aos homens. E aconteceu que ao 7º dia, antes de se pôr o sol, os homens foram ter com Sansão, e lhe disseram: que coisa é mais doce que o mel, e mais forte que o leão? Vendo que foi traído, Sansão respondeu: se vocês não tivessem persuadido a minha mulher, não descobririam a resposta do meu enigma. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira, que ele desceu até Asquelon, e ali matou 30 homens. Tirou as túnicas que vestiam, e deu aos homens que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão desceu à cidade de Timnate, para ver a esposa. Porém, o pai da jovem não o deixou entrar, e disse que ela foi dada por mulher ao seu amigo. O homem ofereceu a Sansão a outra filha, que era mais nova do que a outra, mas Sansão recusou, e disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Sansão pegou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pela cauda, prendeu uma tocha em cada par, e largou-as nas plantações dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que estava por ser colhido, mas também as vinhas, e os bosques de oliveiras. Os filisteus perguntaram: afinal, quem foi que fez isso? E o povo respondeu: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tomou a mulher, e a deu a seu companheiro. Então os filisteus subiram, e queimaram viva a mulher, e a seu pai. Sabendo disso, Sansão disse-lhes: é assim que vocês fazem, pois eu juro, que não descansarei até me vingar. Sansão atacou-os, matando muitos deles, quebrando-lhes pernas juntamente com coxa. Depois desceu ao deserto, e habitou na fenda da rocha de Etã. Os filisteus subiram a Judá, e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? E eles responderam: viemos prender Sansão, e fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu, que os filisteus dominam sobre nós, por que nos fizeste isto? Eu fiz com eles o mesmo que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Então os homens lhe amarraram, e o fizeram sair da caverna. Quando chegaram a Leí, os filisteus, jubilando, vieram para prender Sansão. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira, que ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem fios de linho queimados. Sansão encontrou uma queixada de jumento, pegou nela, e foi ao encontro dos seus inimigos. Embora fosse apenas a queixada de um jumento, foi mais eficiente do que espada ou lança. Com a queixada de um jumento, Sansão feriu os filisteus até que fugiram aterrorizados, ficando 1.000 homens mortos no campo de batalha. Depois da matança dos seus inimigos, Sansão teve grande sede, e clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo, se deu esta grande vitória, morrerei eu agora de sede, e cair nas mãos dos meus inimigos? Então o Senhor fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela a água, e Sansão bebeu recobrando o seu espírito, e se reanimou. Certo dia, Sansão desceu a Gaza, viu ali uma prostituta, e passou a noite com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava na cidade, e disseram: Sansão está aqui, cerquem o local, que logo pela manhã o mataremos. Então eles cercaram o lugar,
e ficaram a noite toda, esperando Sansão no portão da cidade. Porém, ele se levantou, pouco depois do anoitecer. À meia-noite, Sansão se levantou, e se preparou para sair de Gaza. Mas o portão de 3 toneladas estava trancada. Sansão agarrou no portão, e o arrancou com ambas as ombreiras, juntamente com as trancas, e pondo sobre os ombros, levou-o até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois destes acontecimentos, Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Tente seduzi-lo, vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Dalila foi subornada pelos senhores dos filisteus, para descobrir a fonte da força de Sansão. Com grande artimanha, Dalila seduziu Sansão, e perguntou-lhe: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e como poderias ser dominado? Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus a trouxeram, 7 vergas de vimes frescos, e com elas, Dalila amarrou Sansão. Dalila havia escondido alguns espias, no interior do seu quarto. Então, ela acordou Sansão, dizendo que os filisteus vieram para matá-lo. Sansão se levantou, e arrebentou as cordas dos seus braços, como se fossem fios de linho queimado. Dalila insistia com ele, e por mais 2 vezes, Sansão não lhe revelou o segredo da sua força. A alma de Sansão se angustiou, de tanto ser provado. Vencido finalmente, Sansão deu a conhecer o seu mais profundo segredo, dizendo: Jamais subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Dalila viu que desta vez, ele falou a verdade. Despachou-se imediatamente, e enviou um mensageiro aos chefes dentre os filisteus, insistindo que viessem a ela sem demora. Enquanto dormia o guerreiro, cortaram-lhe as pesadas porções de cabelo. Então, conforme fizera 3 vezes antes, Dalila chamou a Sansão, dizendo que os filisteus vieram para matá-lo. Despertando subitamente, Sansão pensou em exercer sua força como antes, e destruí-los, mas os braços impotentes recusaram-se a cumprir a sua ordem, e soube que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o agarraram, e havendo-lhe arrancado os olhos, levaram-no a Gaza. Ali foi preso com correntes, e obrigado a trabalhos pesados. Que mudança para aquele que fora juiz, e campeão de Israel, agora fraco, cego, preso, e rebaixado ao trabalho mais servil. Pouco a pouco, Sansão tinha violado as condições de sua vocação sagrada, e se afastado dos caminhos do Senhor. Depois de um tempo, os cabelos de Sansão começaram a crescer, como quando foi rapado. Os governadores filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Atribuíram a vitória aos seus deuses, e exultantes, desafiavam ao Deus de Israel. Alguns dentre os filisteus, jubilando, diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, aquele que multiplicava os nossos mortos. Era uma cena de festa e regozijo. No meio daquela alegria, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. Então tiraram Sansão do cárcere, e o trouxeram diante do povo. Depois disso, Sansão, como se estivesse cansado, pediu permissão para recostar-se às 2 colunas centrais, em que se sustinham o teto do templo. Naquela ocasião, o templo estava cheio, e os principais governadores dos filisteus também estavam presentes. Sobre o telhado, haviam 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo a desgraça de Sansão. No sofrimento e humilhação, Sansão aprendeu mais acerca de sua fraqueza, e as aflições o levaram ao arrependimento. Então, silenciosamente, Sansão se dirigiu a Deus em oração, dizendo: Ó Senhor, peço-te que te lembres de mim,
e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então, Sansão agarrou as duas colunas em que se sustinham o templo, com a mão direita numa coluna, e a esquerda na outra, forçou-se contra elas, e gritou: que morra eu com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre o povo, e todos os governadores, que estavam presentes. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens, do que durante a sua vida. O ídolo e os seus idólatras, sacerdotes e camponeses, guerreiros e nobres, foram juntamente sepultados, sob as ruínas do templo de Dagon. Entre eles, estava o corpo de Sansão, aquele que Deus escolhera, para ser o libertador do povo de Israel. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram o seu corpo, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Se gostou, deixe seu like, curta e compartilhe, e se inscreva, para não perder os próximos vídeos.